Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma satisfação dar início ao Caminhando Juntos da noite de hoje, na companhia de José Carlos da Silva e de Arlindo Ribeiro, esses dois companheiros, amigos do nosso querido Redenção. E juntos, caminhando com vocês também que nos assistem, nós vamos conversar sobre a lei de conservação. Está em O Livro dos Espíritos, livro terceiro, Leis Morais, capítulo 5. Capítulo 5, isso. E assim, nós já de pronto perguntamos: Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Jaime? Boa noite, Carlos. Amigos e amigas de casa, um forte abraço. Muito bom estar novamente aqui junto com esses amigos para caminharmos juntos por algumas questões muito interessantes da nossa doutrina. E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime, tudo bem. Mais uma vez é sempre muito bom, né, estarmos juntos. Boa noite a você, boa noite, Arlindo, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Isso. E esse caminhar, ele se torna, para nós, né, muito gostoso porque nos remete ao Redenção, às reuniões presenciais do Redenção, né? A gente, depois que acaba, é como se a gente tivesse saído de uma reunião no Redenção, né? É muito gostoso isso, é muito gostoso. Amigos, então, queridos e amigas, irmãos e irmãs, damos início à nossa conversa. É lei de conservação, uma das leis morais, em O Livro dos Espíritos. Instinto de conservação. Questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Pergunta Kardec. A resposta: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Arlindo, gostaria de falar alguma coisa, Arlindo? Sim, esse tema dessa noite é muito interessante, né? E essa primeira questão, eu fiquei pensando que nós verificamos nela que os espíritos superiores dão uma clareza muito grande para esses nossos amigos, companheiros de jornada, que estão desconsiderando a natureza, estão desconsiderando as florestas, desconsiderando tudo isso. Aí ele diz assim, olha, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Ora, está nos chamando para olhar e respeitar o conjunto da natureza. Plantas, animais e homens. Não há distinção nesse sentido. São todos seres vivos que merecem, precisam ser respeitados nas suas singularidades, dentro das suas faixas de vivência. Porque todos eles estão aqui como seres vivos. Nós somos os racionais, eles não. Mas isso não nos libera do respeito a esse conjunto que é a natureza. Né? Então, eu achei muito legal, muito importante que as pessoas revejam isso. Né? No caso, o instinto de conservação nos seres não inteligentes é puramente mecânico, né?
nos seres, como ele diz aqui, né? Independente do grau de inteligência, né? Nos é puramente mecânico. Todos os seres vivos o possuem, né? Esse instinto de conservação. E foi bom, Arlindo, tocar nisso, porque, veja bem, é um desrespeito à natureza sobre todos os aspectos. Principalmente no nosso país, está uma coisa realmente difícil de se entender. Quer dizer, há até como se entender, mas como não é o caso nosso da discussão, nós não vamos entrar por aí. Bom, então, continuando, 703, Zé Carlos, vamos lá? Vamos lá. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação? Olha, a observação do Arlindo foi muito boa, quando ele estendeu, né, esse instinto de conservação, nos deu a oportunidade de falar sobre meio ambiente, né, sobre o descuido que estamos tendo com tudo isso, né? Na nossa vida pessoal mesmo. Claro. Nós não estamos tendo atitudes, nós espíritas, deveríamos. André Trigueiro, né, fala que os espíritas são aqueles que mais deviam se preocupar com a questão do meio ambiente, porque eles sabem que eles voltarão aqui, né? Então, conservando o meio ambiente, melhorando, eles vão voltar numa terra melhor. Aqueles que voltarem, né? Que alguns, nessa época de transição, desencarnam e realmente não voltam a reencarnar aqui, né? Bom, mas então vamos, a resposta. Quer dizer, vou refazer a pergunta. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso, né? Agora, como o meu passa para outra página, eu não sei se é isso. Terminou aí. Terminou. Zé Carlos, o que você poderia nos falar sobre isso? Jaime, tudo na natureza tem o seu papel. A existência de um interfere diretamente na existência do outro. Por isso que a natureza tem uma série de escalas de vida e de evolução. Como Arlindo falou, nós, seres racionais, estaríamos assim na ponta desse nível de seres viventes por estarmos considerando o meio que vivemos de uma certa forma mais evoluídos. Mas mesmo assim, na lida com o meio ambiente, nós poderíamos aprender muito mais se a respeitássemos mais. A relação com o meio natural é sim para que nós tiremos desse meio natural aquilo que é para a nossa subsistência. Isso, por outro lado, também desenvolve muito o intelecto humano, né? À medida que ele desenvolve tecnologias, que ele consegue harmonizar esse seu desenvolvimento intelectual com aquilo que a natureza nos dá. O grande quê aí da questão é o nosso comportamento atual, né? Esse desrespeito que a gente está vendo em relação à natureza de uma forma chega a ser inconsequente, porque é uma visão muito estreita, né? A natureza, ou seja, Deus nos dá tudo à nossa volta para que nós possamos viver bem. Mas se nós pudéssemos tirar dela aquilo que simplesmente nós precisássemos, não com objeto de ganância ou colocar a parte econômica de uma forma tão superlativa como o homem coloca, né? Uhum. Então, entendendo que se tirarmos muito, vai faltar no futuro. Então, a gente ainda tem que observar isso. Se a gente não cuida do nosso quintal, amanhã vai faltar, né? E nós estamos comprometendo as gerações futuras. Então, nós somos responsáveis hoje
do que pode ocorrer com o nosso meio ambiente amanhã. Com relação, Zé Carlos, a esse instinto de conservação, a gente observa, né, que na natureza há uma concordância, né, há uma interrelação entre tudo, que é uma coisa maravilhosa, né? Perfeito. Porque a gente às vezes não para perceber a beleza disso tudo. Por exemplo, há plantas que sobrevivem na sombra, elas não precisam de tanto sol para se desenvolver. Mas há casos, nós temos aqui em casa uma planta que eu abro a janela e para que ela pegue sol, porque ela precisa de sol, né? E ela vai se voltando toda, né, para o sol. Aí é preciso a gente estar mudando de lado. Você vê aí o instinto de conservação, porque ela precisa do sol para se desenvolver, né? Você vê que coisa, o girassol, né? Que coisa espetacular. Fala, Arlindo. É só para falar disso ainda, e até porque você deu esse exemplo, e a gente lembrar que em alguns momentos essas palavras parecem sinônimas e podem não ser, não é? Porque nós temos dois momentos interessantes nesse ciclo em que estão inseridos os seres vivos. Isso. Aqueles que não raciocinam e que, portanto, têm um processo que a gente pode chamar de evolução. E por que evolução? Porque esse processo tem a ver com a adaptação a um certo ambiente, ou uma certa situação. Olha o que você disse, você abre a janela e ela imediatamente vai se voltando para onde o sol chega, que é diferente do nosso progresso. O progresso humano que tem a ver com o desenvolvimento das capacidades e habilidades que a gente tem que aprender a usar da melhor maneira possível para não ferir o mundo da outra, que são esses que só evoluem, que evoluem no automatismo natural, no processo de viver, mas nós não evoluímos só, nós progredimos, porque fazemos uso da razão, do entendimento, da experimentação, usando as nossas habilidades para vencer as dificuldades do ambiente, para melhorar a situação ambiental. Então, é esse o jogo que é tão interessante, e é perceber que, como ele diz, devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, tanto esses quanto nós. Isso. Então, é muito lindo isso. Essa integração da natureza, né? Aí envolvendo tudo, né? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que quando a gente para olhar até para o universo, essa coisa extraordinária, eu de vez por outra estou dizendo, Deus não só criou o universo, mas também criou leis imutáveis para manter esse universo e a vida em ritmo constante de progresso, né? Uma das leis aqui de conservação. Quer dizer, isso é um negócio extraordinário. E essa integração entre o homem e todas as forças da natureza é um negócio muito, muito interessante, né? É absolutamente harmônico. Isso. Nós é que, interferindo, criamos dificuldades, né? Quando essa nossa interferência não é estudada, quando nós não permitimos que a ciência nos ajude no sentido de termos uma planificação, um programa, né, de atuação. Bom, mas vamos lá agora no meios de conservação. Questão 704, Arlindo. Olha, esse estudo está sendo muito bom, porque a gente está, como a gente aprende, né? Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Resposta: sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos seus habitantes, visto que só o necessário é útil.
o supérfluo nunca o é. E aí, hein, Arlindo? E aí a gente fica forçado a começar pelo fim, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Aí a gente vai ver as pessoas alegando, não, mas sabe o que é? Não tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Se nós começarmos a avaliar, a analisar como é que é o nosso comportamento diário, né? Vamos pensar primeiro no super rico. O super rico tem uma casa super rica, mas ele não se conforma com a casa super rica, ele precisa de outra casa super rica em Miami, em não sei onde, em Campos do Jordão. Então, são muitas casas para os super ricos. E aí, as pessoas ficam com a consciência tranquila, afinal de contas, é fruto da minha conquista. Eu estou bem. Eu não roubei nada de ninguém, porque não se trata nem de pegou isso ou aquilo de alguém. Eu roubei nada de ninguém. Eu produzi, eu tenho direito. Mas será que tem mesmo? Porque a gente precisa pensar nesse conjunto. Quando nós pensamos nesse conjunto, é que a gente vai poder avaliar. Nós temos direito mesmo a tudo isso? A usufruir de tanto? Olha o tal do supérfluo, que não é necessário. Mas vamos voltar aqui para baixo. A gente também tem isso, né? Arlindo, Sim. ele tem tudo isso em cima do trabalho do outro, né? São os outros que trabalham, ele também trabalha, mas o que ele tem também é resultado do trabalho de muita gente. E será que esse pessoal que produz o que ele tem é bem remunerado? Né? Essa é a questão. Essa é a questão. Você sabe, Jaime e Zé Carlos, eu tenho, quer dizer, por causa da minha formação mesmo, do meu interesse na área, Milton Santos, um geógrafo brasileiro, talvez o mais importante na sua faixa, desencarnou há pouco tempo, alguns anos atrás, ele tratava dessa questão com muita atenção. Então ele falava dos níveis de pobreza e falava dessa questão da pobreza, que era uma pobreza que existia antigamente, que ele chamava de pobreza incluída, era aquela que estava no processo, que era dito que isso é normal. Aí depois surge aquela pobreza que é a pobreza da marginalidade. Ele diz assim, olha, o cara não faz porque não quer. E esse aí não conquista porque não trabalha. E depois ele fala da terceira pobreza, que é da nossa atualidade, que é essa pobreza estrutural que ele chama de globalizada, que é essa que está estruturalmente montada para manter a pobreza, para suprimir a capacidade de avanço. E ele diz que essa pobreza ela é produzida pelos poderes públicos, pelos políticos e pelos empresários, que estruturam de tal maneira, por quê? Porque o cara é rico, o cara é empresário, não sei o quê, ele não paga o valor justo do trabalho, ele não divide o lucro com o trabalhador, mas a gente tem a certeza de que está fazendo a melhor coisa do mundo. Afinal de contas, eu sou um empresário, eu dou um emprego. Será que dá ou você escraviza? Porque os trabalhadores, especialmente, não só, mas especialmente do Brasil, têm um salário que não consegue levar a mulher ao cinema no fim de semana. Então, a gente tem que convir que há alguma coisa de equivocada nesse processo. Isso não é tão verdade assim. Então, está faltando engajar. É porque, afirma ele, não nos compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. E ele dá ele faculta esses meios. Mas nós, outros, tomamos esse direito do outro. Nós impedimos que o outro acesse, em igualdade de condições, esses meios. E juramos que estamos fazendo o nosso melhor. Não é possível, não é possível. Há alguma coisa que não se compreendeu ainda nesse processo. Né? É por essa razão que faz a Terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Bom, quando a gente pensar nisso, mas por que tanta fome? O Brasil é campeão na produção de grãos. Por que tem fome no Brasil, meu Deus do céu? Por que será? Por que tem fome no Brasil se ele é campeão de grãos?
Esses grãos alimentam porcos na China, alimentam qualquer coisa em qualquer parte do mundo, menos o brasileiro que morre de fome. Há algum equívoco nisso, e não se pode acusar a providência de não ter fornecido os meios necessários. São os homens que impedem os outros de usar a terra, por exemplo, para produzir, no mínimo, para a sua alimentação, e também não dão a ele o que produz. Sério isso, é muito grave, muito grave. E temos que ver uma coisa, veja, o Congresso é formado, na sua maioria, por empresários. Quando não são empresários propriamente dito, são indivíduos manipulados por um grupo de empresários. Então você vê que as leis se estabelecem segundo o interesse desses grupos. Não é segundo... Exatamente. É uma ilusão esse negócio que eles estão governando para o povo. Eles estão governando para os interesses do empresariado. Agora, há empresário, não é por isso que a gente está dizendo que no Congresso não existam pessoas decentes, muito ao contrário, existem sim. Tanto que a gente vota. Mas é preciso que a gente não se engane com isso, né? Muitas vezes, em nome de governar para o povo, eles estão governando para um segmento empresarial. Porque a grande maioria da Câmara e do Senado se compõe de empresários, e quando não, são esses secundados ou subsidiados por um grupo de empresários, né? Bom, mas vamos seguir. 705, Zé Carlos. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver. Quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo, quando chegam os tempos de penúria. É uma pergunta. Em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente, o homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. E aí, Zé Carlos? Exatamente, Jaime. E essa pergunta e essa resposta, elas são primorosas, porque o que a gente observa? O homem, em vez de aprender a lidar com a natureza, ele criou uma ideia de dominar a natureza, né? E tirar da natureza muito mais do que ele precisa. Isso causa um desequilíbrio, ao ponto de, por sua imprevidência, ele acabar sofrendo os reveses causados pelo desequilíbrio da natureza. Tá? Então, muitos fenômenos da natureza que acabam afetando o próprio homem está nessa relação direta do mau manejo com essa natureza, pelo descaso com ela. E ele não se contenta com o necessário, né? Exatamente. Então, ele, nessa ideia de dominar, ele quer, na realidade, só extrair e transformar isso em objeto de moeda para que ele possa ter muito além do que ele precisa, né? E isso aí está relacionado a uma questão de posição social, poder, domínio, e por aí vai.
Então, muitas das vezes, a natureza também dá as suas respostas. Por isso, dá os seus revés. Então, alguns fenômenos, por exemplo, o Brumadinho, que foi o fenômeno que nós vimos e tal. Então, o mau manejo na natureza e o mal cuidar até daquilo que o homem maneja pode levar a esses acidentes. Então, isso tem responsáveis, tem uma responsabilidade que é nossa. Agora, Deus é tão bom que, nesse final, quando ele fala do árabe, né, que ele diz que mesmo em condições inóspitas, o homem ainda consegue tirar dessa região elementos que ajudem no seu sustento. Porque nessas regiões ou tem um oásis, ou até de uma região muito árida, nasce alguma coisa, uma planta, e que ele vai servir de alimento, enfim. Então, realmente, a natureza é uma grande mãe, e Deus provê realmente a todos nós. Isso. Nós aqui, às vezes, não conseguimos ainda dar o peso e medida certa, porque, veja bem, a miséria, que a pobreza é uma coisa, né, Jamie? Agora, a miséria não precisava existir, se nós pensássemos bem. Né? Claro, pobreza, ninguém devia morrer de fome. Exato. E aliás, Zé Carlos, na questão 930 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec: numa sociedade cristã, ninguém deve morrer de fome. É, isso mesmo. Né? Vamos continuar? Então. Você quer falar mais alguma coisa, Zé Carlos? Não, Jaime, tá. Vamos continuar. Pode falar, Arlindo. Zé Carlos, mesmo quando a gente fala na pobreza, a gente hoje precisa olhar um pouquinho mais diferenciado. Por quê? Porque uma coisa é aquela pobreza que nós conhecemos. A pobreza de hoje é outra. Sabe por quê, Zé? A gente tem dados simples hoje, que são dados que não são nossos, são do Banco Mundial, por exemplo, né? Que é a grande... Então, o Banco Mundial hoje aponta uma coisa interessante. Pobreza. Sabe o que caracteriza a pobreza? Para nós aqui, por exemplo, no caso do Brasil, renda, R$ 499, renda de uma família. É possível supor que uma família pobre consiga viver com R$ 499 por mês? Não, nas condições. Porque a extrema pobreza são só R$ 178. Mas o pobre são R$ 499. Como assim? Como assim? Então, nós estamos falando de uma outra pobreza, compreende? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque a gente vai vendo todo um processo em que a gente tem esse campeão na produção de grãos, mas à custa de quê? Ou à custa de quem? Porque, veja, nós continuamos maltratando a terra nas grandes monoculturas, destruindo tudo. Graças a Deus, nós já conseguimos avançar em alguma coisa no mundo com a ideia da permacultura, que é você fazer a cultura entre as árvores nativas, para que você não destrua, para que você continue com a terra nutrida e dando alimento. Isso. Porque a gente tem... Por isso que as pessoas dizem, eu quero destruir a Amazônia, então eu vou plantar lá. Vou plantar o quê? Lá já está tudo plantado. O que é preciso é outra história. É o trabalho de permacultura, sim, porque o amazonense, que é pobre, que é miserável, ele não é por causa da floresta. Ele é porque o homem faz com que seja. Então, essa é uma questão. Então, nós estamos falando de outra pobreza, compreende? Essa pobreza é diferente daquela de ontem. Né? Então, a gente tem que estar atento, porque as pessoas estão dizendo que a coisa é simples e não é. Fala, Zé. Sem falar, Lindo, porque você levantou essas questões, que ainda nos deparamos, no meio de tudo isso, com o serviço escravo, com o trabalho escravo. Trabalho escravo. Quer dizer, é uma coisa inadmissível hoje, né? Mas a gente ainda encontra trabalhadores subjugados a esse tipo de regime. E veja bem, decadência humana. Vocês dois tocaram numa questão importante e que a gente pode contextualizar ante o que ocorre no nosso país. Nas terras indígenas estão processos de mineração jogando mercúrio nos rios. Então, gente, veja bem, nós somos responsáveis por isso, é o ser humano. Não é Deus, não. Deus deu tudo, deu condições para nós conquistarmos o melhor.
Mas, veja bem, estão contaminando, envenenando as águas com mercúrio e com trabalho escravo. Existe nessas regiões trabalho escravo, sim. Vocês trouxeram coisas importantes. É isso que a gente tem que trazer para que o espírita não fique só rezando e só pensando em espíritos. Precisa pensar nos espíritos encarnados também. Não é só nos desencarnados, né? O que que nós estamos fazendo, né? Na questão Já 570, fala. é só tem mais uma coisa que a gente não pode deixar passar, porque veja, nós ainda estamos brigando com as hidrelétricas ou termoelétricas, e o mundo todo está se voltando para a energia solar. O Brasil é um Isso, país solar. isso. O Brasil é um país eólico, porque com essa quantidade de litoral, mete um monte de torre eólica para resolver essas questões. Mas nós continuamos insistindo com coisas absurdas, A que energia das destroem a marés. vida das pessoas, não melhoram a vida de ninguém e só dão dinheiro para um pequeno grupo. É aquele mesmo pequeno grupo se locupletando com isso. E essa energia É muito. eólica também, né? Então aí, vejam bem, a questão 573 nos ajuda muito. Ela diz o seguinte: eu fui buscar essa questão, que essa questão, há muito tempo atrás, me foi colocada pela Doris Gandres numa conversa muito importante. E veja o que ela diz. 573. Não é do tema, não. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, a nossa? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. É pondo a mão na massa. Não é ficar só orando, não é só ficar rezando, não. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza, como eu falei aquela hora. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Eu trouxe essa questão para mostrar que o Espiritismo coloca na nossa mão essa questão, Exato. a missão dos espíritos encarnados. É colocar a mão na massa, né? Cada um tem uma tarefa importante aqui na Terra a ser realizada. Mas tarefa, como ele diz aqui, é melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. É bom que a gente veja isso, né? Bom, E é preciso que se faça isso para que a gente não fique só fazendo caridade, mas sem mudar a estrutura que precisa ser mudada, para que não precise mais da caridade. isso. Agora, o Arlindo me lembrou uma coisa interessante. O padre Júlio Lancelotti, eu assisti num vídeo dele, um vídeo que rodou aí bastante, né? Ele na igreja fazendo lá a pregação, ele falou: olha, vejam bem, um juiz, falando sobre a parte jurídica, né? Um juiz, ele tem direito, ele ganha um salário robusto e ele tem direito a um penduricalho para pagar o seu aluguel. E ele ganha um dinheiro bom. Agora, quem ganha salário mínimo tem que tirar do seu salário mínimo para pagar o seu aluguel. Você vê que coisa. Olha, isso é até o dia que eu assisti o padre Júlio Lancelotti falando isso, eu digo: gente, a gente não pensa, né? Na hora de votar, a gente não pensa tanta coisa que está criando tropeço e dificuldade, né? Bom, mas vamos continuar. Agora quem é Zé Carlos, né? Acho que é Arlindo, né, Arlindo? Não me lembro. E acho que sim.
Arlindo. Arlindo. Por bens na terra só se deve entender os produtos do solo? A resposta: o solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos. Pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. Vamos lá, Arlindo. É interessante, né? Eu gosto muito disso. Primeiro é nos dar essa noção, tudo é fruto da terra, absolutamente tudo. Mas é importante que se volte a dar a importância, perdoe-me a redundância, a esses produtos da terra, mas a devida importância. Porque nós vemos o quê? Por exemplo, para falar do nosso país, que é aqui que nós vivemos, nós falamos muito da questão da agricultura, né, que é o lance mundial, nós somos o maior produtor de grãos, nós damos comida para o celeiro do mundo e tal. Mas olha só, o solo não dá só feijão, arroz e soja, não. O solo dá as riquezas minerais, por exemplo, que podem movimentar as indústrias. Então, isso não é pensado no nosso país. A gente extrai as coisinhas e dá para os outros, extrai e dá para os outros. Então, a gente voltou a ser aquilo que éramos lá desde as capitanias hereditárias, só o extrativista, que colhe, acaba com o seu solo e doa. Por isso que não tem mais pau-brasil no Brasil. Porque a gente só faz isso sem pensar, porque falta, no nosso entendimento, pensarmos como nação, pensarmos como esse conjunto de seres, de cidadãos, de homens, mulheres e crianças que vivem neste torrão e que dependem deste solo para viver, dependem integralmente deste solo para viver, seja com feijão, com arroz, com a casa, né, com a moradia, com direito à terra, com direito a plantar e a colher. Então, são questões que a gente não pode ver mais ou menos. Isso tem meio termo. Isso está dado para a gente. Olha, o solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, inclusive a vida. Porque se ele estiver maltratado, eu não consigo viver, porque eu não tenho como comer, eu não tenho como plantar, eu vou viver onde? Porque, é claro, todo mundo pensa na ciência avançou, pode fazer uma bolinha para a gente viver no espaço, mas quem vai para lá é rico. Pobre vai ficar aqui. Pobre vai ficar naquele chão contaminado. Então, a gente tem que pensar isso. Isso é grave, isso é sério para a maioria, que a grande maioria não tem fortuna alguma, não tem como pagar nada. Não tem como, porque um cara com R$ 499 por mês não pode pensar em outra coisa a não ser no chão que ele pisa. Mal e mal. Então, a gente tem que pensar que essa coisa é séria. E ele termina dizendo, por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. É isso que está limitado. Porque nós não estamos podendo, como a maioria dos homens, não estamos podendo desfrutar de nada. Tem um grupo que desfruta de tudo e deixa o resto para a maior parte de nós. Então, é preciso que isso seja revisto, olhado por nós com atenção e carinho. Nós, espíritas, bonitinhos, caridosos, vamos para os fins de semana, vamos todas as noites para a rua distribuir sopa. Essa coisa toda que é muito bonita, isso é legal, sim. Mas esse condicionamento não está mudando nada. Porque eu, no máximo, estou renovando a população que está na rua, porque uns morrem, vem outros, uns morrem, vem outros, uns morrem, vem outros, mas eu não estou lidando com a questão que é fundamental, que é nevrálgica, que é estrutural. Se eu não mudo a estrutura, eu não tenho como avançar. E, é claro, eu vou morrer fazendo caridade, meus filhos depois virão fazendo caridade, meus netos também, e é isso, é esse o processo. Então, tem alguma coisa que precisa ser mudada. Aí volta àquilo que o Jaime tem retomado, que é essa questão de O Livro dos Espíritos, do outro momento que ele já acabou de ler, para a gente ver qual é o nosso papel de verdade nisso. É ser caridoso, porque essa imagem pia não tem feito muita diferença, não. De verdade, não tem. Porque a população em situação de rua tem aumentado exponencialmente. E quem vai para a rua pode dizer isso com tranquilidade. Eu sei que não estou dizendo nenhuma mentira. Então, e tem uma coisa importante. Remontando à época do Império, né? É dito que o ouro fez buraco no Brasil, igreja em Portugal
e indústria na Inglaterra. Quer dizer, considerando isso que você falou antes, né? Quer dizer, produzimos coisas e vai tudo para fora. A gente mesmo aqui não usufrui muito pouco, né? As melhores coisas. Acho, claro que tem exportação, que tem a balança comercial, tudo isso tem que ser visto. Mas e o povo brasileiro que produz? E esse que produz? Não é só o que ganha, mas aquele que trabalha para o ganho, né? Bom, mas vamos continuar então. Isso aí. Mas nós vamos agora adiantar um pouco, porque não dá tempo de falar sobre tudo. Esse tema é enorme. Nós vamos lá para o gozo dos bens terrenos. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? A resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Carlos? Olha só, Jaime, diante disso tudo que foi discutido, Arlindo, e agora com essa pergunta, eu vinha pensando, né? A gente pega um povo indígena, que dentro de uma certa visão, eles teriam menos potencial, enfim, intelectual, mas eles conseguem lidar com a natureza e não passar fome. Quer dizer, esse conceito de miséria não existe. E o homem moderno, né, com seu grande arsenal tecnológico, tanto faz e tanto produz e ainda falta para tanta gente. Tem pessoas que não conseguem ter acesso àquilo que eles ajudam a produzir. Então... você falou bem isso. Exato. Né? A gente vê, né, uma pessoa que trabalha na construção, ele vai construir, às vezes, um hotel suntuoso e talvez nunca venha a ter condições de ficar uma noite num quarto daquele hotel que ele ajudou a construir. Então, a gente realmente vê aí uma desigualdade muito grande e que, no fundo, seria desnecessário, né? Por isso que eu trouxe até esse exemplo do indígena. Eles têm até uma certa tecnologia, mas está exatamente ajustada às suas necessidades e, a princípio, nada lhe falta. As condições do meio, né? Exato, é o que fala. E a sua própria natureza, né? Exato. E talvez as misérias que ele está vivendo, ele está vivendo são consequência da presença do homem lá. Do civilizado lá, né? Do dito civilizado, né? E isso é tão sério que uma vez um autor chegou a fazer uma colocação dizendo que a maior derrocada de um povo, ou seja, a diluição do povo, quando esse povo é submetido a um genocídio cultural, quando ele perde a sua essência, as suas raízes, né, e ele vai sofrendo uma mutação e vai se descaracterizando. E o que é pior, ele fica perdido porque ele não consegue viver mais no mundo dele e também não tem entrada no mundo mais moderno. Quer dizer, ele não vai ter acesso a todos os benefícios. Muito pelo contrário, às vezes coitado, é até manipulado. É uma tremenda injustiça. Porque esse lastro cultural é muito importante. Muito. É muito importante, porque a vivência social é parte disso, desse laço cultural que vai organizando a sociedade, afinal de contas, né? Bom, vamos então continuar. Agora é o Arlindo, né? 712. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? A resposta: para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Vamos lá, Arlindo. Material bom, hein? Aliás, o que não é material bom nesse livro? Eu fico difícil, eu fico fazendo esse jogo de vai e vem, porque aí é preciso pensar na outra, né? A primeira pergunta, a pergunta anterior, né? E aí eles, olha,
Porque Kardec é genial, né? Com que finalidade, então, pô, já que não é, se é para todo mundo, com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão. Que missão é essa? Que missão é essa? Não é a missão de aprender a viver com seus pares, porque o exercício é esse, né? Estão todos jogados no mundo para uma vida social, para exercitar esse viver no conjunto. E aí tem lá o prazer, o gozo do bem material. E aí que eu estou à prova, é nessa hora que conta, porque a gente aí joga tudo fora, eu só quero para mim, eu quero para minha tribo, não quero para mais ninguém. E isso é um teste interessante, e é legal para a gente se olhar hoje, porque hoje nós continuamos fazendo esse mesmo jogo com as tribos, são diferentes. Tem a tribo espírita, a tribo evangélica pentecostal, a tribo evangélica neopentecostal, tem os pentecostais de arma de fogo que atacam os centros de Umbanda, Candomblé, etc. Então, são as novas tribos, mas todas esquecendo dessa chave. Esses atrativos são para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Que tentação é essa? A de dominar, a de sobrepujar tudo e todos. Só eu tenho o direito de ter, só eu tenho o direito de ser, porque, aliás, só eu sou, o resto nem é. Então, esse é um exercício, a gente está sendo convidado para retomar o exercício de olhar para o lado, olhar para o outro, para ver que o outro é a tua cara. Ele é igual a você, ele é igualzinho a você, tem as mesmas necessidades. Fala, só eu tenho direito a estar com a verdade. É isso? Essa é que é a grande questão. E aí a gente joga tudo fora, perde oportunidades. Essa semana eu estava conversando com a minha companheira, e lamentando, lastimando de verdade, que a gente fica tão triste quando pensa nesses homens que vão presos, esses governadores. Eu, quando penso no nosso primeiro governador que está preso, condenado a não sei quantos anos de prisão, meu Deus, que tristeza é para um espírito que volta para uma reencarnação, para realizar tanta coisa boa, mas já vem desde cedo preparando, artimanhando, sabe? E joga a vida inteira fora por essa questão do quero, isso é só meu, eu tenho direito a isso e ninguém mais. E a gente vai reproduzindo isso socialmente de forma terrível. Isso é um abandono de si mesmo. Por mais que o egoísta pense que está avançando, está se abandonando. Isso é um abandono de si mesmo. Isso é falta de auto-amor. Não é excesso de amor, não. É falta de auto-amor. Não sabe o que é isso? Então, traduz amor como posse, como poder, como dominação, e aí tudo é jogado fora. Tudo. O Arlindo, nessa questão, 712, eu vou seguir a outra com você, porque é consequência dela. Ele diz que também para experimentá-lo por meio da tentação. Aí, a 712A, qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Tem uma nota de Kardec, mas eu acho que não precisa nem ler a nota, porque isso aí já é material suficiente para a gente avaliar, né? Eu estava torcendo para abrir essa questão, porque eu sou apaixonado por essa questão, que eu acho ela linda, linda demais, além de completar maravilhosamente a anterior, ela é bonita porque ela obriga que raciocinemos, amigos, companheiros de casa, que raciocinemos, que, olha só, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. E eu gosto que a gente pense o que é razão, porque o meu entendimento, salvo o melhor juízo, é que razão é o somatório de emoção ou emotividade e raciocínio.
Porque quando você só se emociona, você fica tomado pela paixão e age no equívoco, porque a paixão é aquilo que faz os olhos brilharem, o coração arder, e a gente quer a posse, a gente quer tomar tudo, a gente quer reter tudo. E aí ele diz assim, olha só, a ideia disso é para quê? O objetivo é qual? Desenvolver-lhe a razão, porque é a razão que deve preservá-lo dos excessos. Razão não é raciocínio lógico, não é bem isso, não é aquela, não é essa coisa não é rasteira. Razão é algo que soma o que se sente e que se leva ao raciocínio para que a gente possa encontrar equilíbrio nessa proposição. O que se vai fazer precisa estar somado nesses dois entendimentos. O que se sente, que é, por exemplo, o anseio de ter. Mas por que ter? Por que só eu? Por que assim? Então, o raciocínio precisa trabalhar aí para que a gente consiga o equilíbrio e conquiste o bom senso, né? Equilibrar esse sentimento, porque o sentimento vem, ele pulsa rápido. Quando a gente vê, meu Deus, eu queria tanto ter essa BMW vermelha que corre a 500 km por hora. Mas para quê? Você vai para onde? Fazer o quê? Isso é exatamente para quê? Para exibir para alguém? O que é? Então, quando você começa a buscar as finalidades do teu anseio, a gente tende a ir procurando um mediador disso. E esse mediador da emoção é raciocínio. Então, essa capacidade que Deus nos deu de poder, e é por isso que nós somos, dentre os seres vivos, nós somos os tais racionais, aqueles capazes de medir, de avaliar. Como é que a gente chama? Na universidade costuma dizer que é teleologia. É a capacidade que só o homem tem de quando vai fazer alguma coisa, ele pensa e pensa, que resultados eu vou alcançar com isso? O que eu vou conquistar? O que eu vou estabelecer com essa minha ação, com a construção disso? Isso é teleologia. Essa é uma habilidade que só o homem tem, só o ser humano tem, de raciocinar para equilibrar. Fala, e tudo isso está inserido na experiência humana. É vivendo, é vivenciando. Não é só existir, é viver, é vivenciar. E nós vamos desenvolvendo a razão. Né? Agora vamos... Justamente... Justamente nessa relação, né, com a própria vida, entre erros e acertos, e que a gente vai ajustando o comportamento. Né? Essa coisa do muito querer ter e do poder, às vezes, entorpece a mente. Chamando a atenção pelo que o Arlindo falou da BMW, não é nem muito interessante querer ter uma BMW, porque a gente não tem nem estrada para BMW, vai ficar na garagem mesmo, dando despesa. Enfim, então isso também é até um aprendizado. Mas é isso. E o que você queria falar mais, Arlindo? Experiência. Você falou na prática, né? Na vivência. Experimentar. Hoje, por exemplo, se tem uma lógica meio complexa, que é, por exemplo, você vai para a universidade, faz o seu curso regular, e a maioria já parte em seguida para pós-graduação, para mestrado e para doutorado. Olha, esse é contraproducente de modo geral. O ideal é você fazer a sua graduação e depois fazer um exercício profissional, para você, quando sair para pós, ou para o mestrado, ou para o doutorado, quando na sequência, você está vivendo, você vive a sua atividade. A vida é a mesma coisa. Na vida é a mesma, você tem que ter vivência. Se você não vive, você não adianta virar palestrante, entendeu? Tudo é viver, porque quando você vive, isso vai dando base, vai dando suporte, vai dando bojo àquilo que você vai realizar. Que você vai realizar com muito mais tranquilidade, com muito mais firmeza, porque você está no exercício. Né? Então, isso é fundamental. Isso. Agora, Zé Carlos, vamos lá. 713. A natureza traçou limite aos gozos? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis a vós mesmos. É interessante isso, né? Não tenha dúvida. E a gente, de uma certa forma, já tinha comentado nessa relação do homem com a própria natureza, quando ele, de forma inconsequente, ele lida
na tentativa só de extrair, ele vai causar desequilíbrios e que ele vai sofrer o retorno disso mesmo, né? Então, por isso que a gente vê muitas das vezes os níveis de água muito baixos em alguns rios, por isso que a gente já vê locais que tinham vegetação e agora estão extremamente áridos. Isso vai causando um desequilíbrio na natureza que o homem vai ter que lidar com isso, até porque é ele mesmo que está causando esse prejuízo. Então, as consequências elas vão retornar a ele mesmo. Essa questão ela é muito interessante até para chamar um pouco a atenção, né? Porque além do próprio homem, na sua visão egoísta, perder para ele mesmo, ele ainda compromete todo o meio social. Isso é uma responsabilidade muito grande que ele acaba tendo que assumir no futuro. E, Arlindo, 714, se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres. Resposta: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Agora, essa morte aí não quer dizer necessariamente a perda do corpo físico, né? É a estagnação, né? É a imobilidade e daí por diante. Fala, na realidade, acho que é a morte da sua própria humanidade. Isso. Porque os excessos, porque a gente tem um problema sério, né, na nossa construção social ou socio-religiosa, né? O prazer é sempre o condenado. Então, aí a gente tem os pios de um lado e os excessivos do outro. Então, uns não querem prazer porque pode ir para o inferno. Outro diz, eu quero me acabar agora no inferno mesmo. E aí, todos os dois demonstram grande irresponsabilidade e desconhecimento. Pouco conhecimento de si, pouca observação da lei da natureza. Não é a lei de... Olha, não é o decálogo, não vamos pensar nem no decálogo. Lei da natureza. Olha para a natureza. A gente diz, às vezes, para o jovem que 30 anos e ele continua fazendo todas as noites aquela noitada da cachaçada. Tá, tô jovem. Tá, relativamente até tá. Mas, olha, 10 anos você tá velho. Mas 10 anos você tá velho. Não é nem por causa de estar com 40. Acho que 10 anos de mais cachaça como você tem tomado não vai resolver. Então, todos esses excessos matam o ser. Não é pela morte física, não. É a incapacidade. Por quê? Eu começo a não ser capaz de raciocinar com a mesma clareza. Eu começo a não ter a possibilidade de olhar com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque a gente, quando se alucina de alguma sorte, a gente perde o tino da realidade. E isso é terrível. É desastroso. É lamentável. É entristecedor. E a gente, às vezes, assiste e não tem o que fazer. Você fala, conta e tal, mas você não pode mudar a cabeça do outro, né? A gente tenta dar caminhos, sugerir caminhadas, mas... Então, é isso. É o homem que abre mão de ser humano, na integralidade desse termo, né? Acho que é isso, pô. É isso mesmo. Agora, nós temos que ter cuidado com a questão da demonização de certas atividades humanas. Porque quando você demoniza uma atividade, seja ela qual for, você, no fundo, está chamando atenção para ela. Você está criando até no outro curiosidade, né? Esse negócio de demonizar, olha, vamos mudar esse sentido, gente. Espera aí, vamos parar de demonizar e procurar compreender. A partir do momento que se demoniza uma coisa, você acaba perdendo esse sentido de razão. E isso acontece muito nesse aspecto religioso do espiritismo, quando vem o farisaísmo, vem esse misticismo, né? As pessoas se fanatizando e criando essa demonização a determinado tipo de atividade. Eu vou ser sincero para vocês, não me agradam muito essas obras mediúnicas,
que falam sobre comportamento do espírita. Nós temos que falar no homem de bem, que consta da obra de Kardec. Agora, o espírita tem que andar dessa forma, vestir dessa forma. Que é isso? Espera aí. Evolução é de dentro para fora. É isso. Educação é de dentro para fora. Kardec diz que o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Fala, Arlindo. O que acontece, Jaime, é que nós vamos vendo que o espiritismo ele assumiu o mesmo comportamento das igrejas, das diversas igrejas, católicas, evangélicas, porque é isso, olha, o padrão do espírita é esse. Se você for fora disso, ó, você vai para o inferno. Eu acho que ele está assumindo a condição é de seita. Exatamente. Perde a vaga em nosso lar. Perde Isso. a vaga em nosso lar. A coisa vai ficar muito séria. Eu vou ser franco, o comportamento desenvolvido pelo espírita não tem nenhuma norma. Há um livro, Exato. que eu nem vou citá-lo aqui, que fala sobre a conduta dos espíritas, né? Olha, eu não li, não gostei, não acho coerente, porque se todo espírita for praticar o que está aqui, aquilo ali, nós vamos criar um exército de pessoas que não pensam, são pensados pelos outros. Nós temos que aprender a pensar, a refletir. Diz Kardec que o espiritismo quer adeptos esclarecidos, né? Bom, vamos continuar. Agora vamos lá para necessário e supérfluo. É Zé Carlos, né? 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Vai, Zé Carlos. Que muitas das vezes as experiências elas deixam marcas mais dolorosas, né? Quer dizer, são aquelas vivências que muitas das vezes vai nos trazer consequências imediatas ou a longo prazo do abuso que a gente tem no uso das coisas de uma forma geral. Zé Carlos, só um instantinho, você falou uma coisa importante, a longo prazo, porque às vezes tem a ver com mais de uma encarnação, né? Sim, essa até questão. Exatamente, até porque dependendo dessa nosso senso, né, dos valores, pode ser que a gente ainda precise de muito tempo e às vezes ainda tropeçando nos mesmos erros e aos poucos sim, a gente vai lapidando, vamos dizer assim, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado sobre até o que você falou antes também, para não adotar atitudes muito piegas, né? E que acaba exigindo um comportamento X no ambiente, por exemplo, da casa espírita, e fora o seu comportamento é um comportamento que destoa muito, né? Então parece que são duas pessoas em duas realidades. Então essa questão da experiência, essa questão também da intuição, né? Que de uma certa forma a gente traz um senso, né? Na alma, na ânima, né? A gente às vezes tem aquele, como o pessoal às vezes fala no dito popular, né? O diabinho e o anjinho, que fica, às vezes, sinalizando para a gente e tal, que às vezes gera até um certo conflito. Mas Deus é tão bom que nos dá muitas oportunidades. Apesar dos tropeços, a gente vai, aos poucos, aprendendo. Isso. Arlindo, vamos lá. 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Resposta: sim. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Vai lá, pois né? Aí a gente pensa em diversos vícios, né? Até o vício de falar mal faz mal, porque tem uma hora que você não sabe nem o que fazer, mas, meu Deus, eu preciso descobrir alguma história de alguém, se eu não souber, eu invento. Então, mas aí vão para os mais difíceis, né?
Quanta gente, porque mesmo nas coisas mais simples, quanta gente acaba alterando o organismo, por quê? Porque a gente diz assim, o médico diz, olha, modera o açúcar. Não, mas eu gosto de tudo muito doce. Eu gosto. Mas eles olha, mas quando você come açúcar, é ruim, porque quando você come batata, ela vira açúcar, quando você come isso, vira açúcar, quando você come água, vira açúcar, mas a gente não quer saber. Eu gosto. Aí fica diabético. Ah, meu Deus, que tá vendo? Alterei tudo, porque o meu vício manda mais do que a minha razão. Então é aquela falta do equilíbrio entre o querer e o poder faz a gente sofrer consequências drásticas. E a gente vai enveredando aí. A sexualidade, então, imagina que complicação, né? Quantas coisas viraram necessárias e não eram efetivamente necessárias, mas as pessoas vão criando. A gente vai criando as nossas histórias e depois está enredado. Você vê que passo engraçado, né? Especialmente com a sexualidade, isso deve pesar ainda mais, porque você começa agora, brincando, aí já traz a viciação. Volta para o mundo espiritual levando essa viciação. Se coaduna com os que estão próximos dessa mesma lógica. Volta para cá carreando aqueles que se acostumaram com você. A gente cria encrencas muito graves e vai maltratando. Já vou maltratando o corpo para a próxima vida. Isso é muito complicado, isso. Muito complicado. Aí você vê a criança, ela diz, meu Deus, o menino já nasceu com deficiência renal grave, o que será? O que será? Castigo de Deus? Não, não é. Alguma coisa movimentou esse processo. Não necessariamente isso, não necessariamente isso. Mas alguma coisa foi feita, alguma ação nossa que vicia-nos. E aí condiciona-nos equivocadamente desde agora. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. E é um cuidado consigo mesmo. A questão, já falou ainda agora, de algo que é fundamental. Educação é de dentro para fora. Ninguém consegue educar ninguém de fora para dentro. Então, autoeducar-se demanda, antes de tudo, o exercício de autoconhecer-se. A questão continua sendo básica. Toda vez a gente volta para o mesmo lugar. O que é? Conhecer a si mesmo. Porque nesse exercício, tudo se facilita. Amigos, eu falo muito disso porque eu acho que os vícios, de um modo geral, dependem do conhecimento. Como é que trava o meu vício? Não adianta me entregar para Jesus. Não adianta me entregar para o Espiritismo. Não adianta nada disso. Eu preciso identificá-lo. Quando eu identifico, aí eu vou ver que movimentos eu preciso fazer para saná-lo ou contê-lo. Mas eu não posso tentar fingir que ele não existe. Essa é que é a questão fundamental. Só há uma maneira de alcançar a cura, que pode nem acontecer agora, nesta reencarnação. É conhecer profundidade, porque eu preciso saber até onde vai esse meu vício. E quando eu descubro isso, ou à medida em que eu estou descobrindo isso, eu preciso procurar apoio profissional, porque para todos esses vícios, hoje em dia, graças a Deus, nós temos, na maioria das vezes, o apoio profissional. Quando nada, na psicologia ou na psiquiatria. Então, se a gente busca, a gente encontra, porque buscar e achareis, diz o Evangelho. Né? Então, esse exercício a gente tem que fazer e ter coragem de fazer para conseguir alcançar melhoria e avanço nesse processo. Mas não dá para esconder, não dá para camuflar. Se camuflar, a doença só aumenta, o vício só se agrava, mas ele vai sempre sair. É como lama que a gente pega e tenta guardar na mão, ela espreme e sai pelas partes dos dedos. Não tem jeito, então não dá para esconder nada, porque nada disso consegue ficar guardado. Esconde, a gente sai por baixo da batina, sai na hora do atendimento fraterno, sai na hora da aplicação do passe, sai em qualquer lugar, mas vai sair. Então não dá para esconder. Arlindo, nós só temos que ter um cuidado, que Jesus, quando esteve aqui, agasalhou todas as dificuldades humanas. Ele agasalhou no seu amor, ajudando para que as pessoas pudessem se superar, né? Mas nem todos se superaram, porque é questão de aprimoramento, que é lento, individual e coletivo, né? Então, eu acho que nós precisamos ter só um cuidado aí, para a gente não estar apontando essa questão
da viciação, nisso ou naquilo, porque, no fundo, nós também, muitas vezes, ainda não percebemos, mas nós trazemos vícios e ainda desconhecemos, e que os outros percebem e que ficam, poxa, fulano. Agora, vejam que coisa interessante, né? Nós com uma doutrina tão lúcida, olha o que nós estamos falando aqui sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento, progresso, realização, e aí um espírita, num discurso, numa casa espírita, diz que os espíritas atualmente deviam ver as TVs evangélicas. Ah, pera aí. Não conhece espiritismo. Não conhece. Que isso? Vamos ver tudo e escolher o que é bom. Vamos dar direito às pessoas a exercer o seu livre-arbítrio. Nós não somos donos da consciência de ninguém. Que isso? Onde é que está isso no espiritismo? Por que eu vou assistir? Pô, hoje em dia, na internet, nós temos possibilidades muitas de assistir a vídeos espíritas de qualidade. Tem uns que não são, claro, mas se soubermos escolher, vamos escolher. Pô, tem material excelente no YouTube e em outros canais, né? Tem materiais e outras plataformas, tem materiais excelentes. Agora, eu vou aconselhar os espíritas a assistir a programação na TV evangélica. Por quê? Por causa do moralismo, do farisaísmo religioso. Ah, que isso, meu amigo? Você não conhece o espiritismo. Não conhece mesmo. Não pode. Hein? Fala, Arlindo. É muito triste. É muito triste. Muito triste. Pois é. Lamentável, né? Nós, com uma doutrina na mão tão lúcida, nós não conseguimos discernir ainda. Pô, peraí, então para que eu quero descer. Fala, Zé Carlos. Me parece que ele não conseguiu enxergar ainda a profundidade da doutrina espírita. Né? Ele está na superfície. Exato, ele não teria necessidade de sugerir, ou até, quem sabe, ele mesmo está atentando para outros canais, para outros meios. Né? Quer dizer, parece que para ele não está bastando, por falta, talvez, de conhecimento mesmo. Não, é o problema que eu me bato e que, certa feita, o coronel Kremer, já desencarnado há bastante tempo, numa entrevista na Rádio Rio de Janeiro, foi perguntado qual é o aspecto do espiritismo que mais agradava a ele. Ele disse o aspecto filosófico. Mas você vê que essa questão do aspecto religioso, que eu acho que é o aspecto moral, né? Essa condição de aspecto religioso é que tem levado muita gente a criar esse formalismo que quer esconder a verdade dos outros. Olha, ninguém se liberta se escondendo da verdade. O que vocês acham? Fala, Arlindo. A primeira coisa importante, muito importante, é que eu já vi em algumas ocasiões espíritas dizendo, por exemplo, olha, muito cuidado com esse negócio de filosofia. Gente, esse livro que nós estamos tratando é filosofia. Filosofia é quem ama saber, porque o filósofo é o amante do saber. Então, isso quem aí. quer saber, lê filosofia. Não é impregnação religiosa, porque decorou o evangelho. Não vai resolver o evangelho oral sem a compreensão que o livro dos Espíritos, por exemplo, dá. Não resolve muito, não, porque senão já estava resolvido no mundo inteiro. O evangelho está aí há muito mais tempo que a doutrina.
Então, não é essa questão que vai resolver nada. O que resolve é esse conjunto. Essa obra, como conjunto, ela tem clareza, ela dá clareza total a isso que o Evangelho lá nos diz. Torna palpável, compreensível, palatável, observável no dia a dia. Por isso que filosofia é tão importante. Filosofar é amar o saber. Eu amo saber. Kardec também. Talvez o grande problema é ter que se confrontar com a verdade. Isso aí. Algumas pessoas fogem. É medo de viver. É medo de viver a experiência humana, Zé Carlos, não é? Isso aí. E olha, é a forma mais segura do processo de aprendizagem e de progresso. Né? Porque se não se experimenta, se não se vive, o que se aprende? Não é? Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele fala que o Espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Vê, ciência, filosofia e moral. Quer dizer, a moral espírita é a moral do Cristo que decorre da filosofia. Veja quanta coisa importante nós comentamos aqui desse tema hoje, né? Da lei. E aí? Da lei de conservação. Fala, querido, fala. E aí o cara, o que a gente vai ver a TV evangélica? Não, mas aí é terrível. Aí é falta de estrutura doutrinária mesmo, de base, de conhecimento básico de espiritismo. Não tenha dúvida. Mas agora vamos nos despedir, que nós estamos terminando. O papo foi bom, agradável. Tocamos em pontos importantes e numa diversidade grande, né? Porque a doutrina é isso, nos mostra a beleza da diversidade, principalmente e também da diversidade humana, mas da diversidade de uma forma geral. E a diversidade humana é uma riqueza que nós ainda não aprendemos a observar e vivenciá-la sem demonizá-la, né? Arlindo, para suas despedidas e considerações finais. E assim, você acabou de colocar, e é sem demonizar mesmo, porque assim, até o companheiro que equivocadamente chama todo mundo para ir ver a programação evangélica, olha, nós respeitamos a sua posição, achamos equivocada, né? Totalmente equivocada, quando o companheiro se diz espírita. É equívoco, claro. Com certeza. Mas você tem o direito de convidar quem você quiser para onde você quiser, e quem quiser que vá com você. Eu com certeza não vou, porque o que a gente está hoje aqui é justamente de que possamos perceber que nós fazemos parte desse conjunto dos seres vivos, que devemos harmoniosamente respeitar, cuidar, tratar, olhar com carinho, porque é nesse ambiente que nós vivemos, com esses pares, aqueles que são iguais e esses que são desiguais, mas não menos importantes, porque sem eles nós não existimos fisicamente nesse planeta, não, porque eles foram os primeiros a virem para nos dar condição de chegada. Nós temos que pensar nisso. Esse equilíbrio nós é que estamos atrapalhando, tornando desequilibrado, porque não conhecemos nem o exercício de nos conhecermos, nós não estamos dando ao trabalho de fazê-lo. Se a gente desequilibra a natureza íntima, imagina se vai cuidar da natureza exterior ao seu próprio corpo. Então vamos pensar nisso. Nós hoje convidamos os amigos para pensar que somos seres vivos nesse conjunto e que nesse conjunto de seres vivos nós somos seres humanos, o top de linha da criação. Nós somos os racionais desse grupo. Caramba, o nosso papel é o de fortalecer, animar, amparar, fazer avançar
esse conjunto e especialmente esses outros companheiros. Então, Isso. vamos pensar nisso com carinho. Isso. Esse é o nosso papel. E Zé Carlos? Bom, Jaime, agradecer, né, mais essa oportunidade de estarmos aí caminhando juntos, né, e falando de temas tão importantes. Então, o que eu deixaria aí é fazer um esforço para olhar um pouco além, né? Sair um pouco só da nossa pequenez e olhar mais além, porque a Terra, ela é um presente de Deus para que nós possamos progredir, né? Então vamos cuidar dela, porque cuidando dela estamos cuidando de nós. E a gente aprende tanto, 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 que a gente vai se respeitar o nosso meio ambiente e a todos à nossa volta. Então é olhar um pouquinho além, né? Não ter uma visão tão estreita. Então, que todos possam... Deixo aqui meu abraço para vocês e também para todos que estão nos assistindo. Eu agradeço muito a companhia do Arlindo e do Zé Carlos, que nós três, caminhando juntos e acompanhados por vocês, procuramos desenvolver essa temática espírita da lei de conservação, de alguma forma, que pudesse chegar ao seu entendimento, à sua compreensão. Agradeço esses dois amigos e eu gostaria de deixar aqui registrado o seguinte: não confundamos moralidade com falso moralismo, com farisaísmo religioso. Moralidade está toda ela proposta em Jesus. A transformação moral que o Espiritismo nos propõe não é falso moralismo, não. Que o falso moralismo demoniza o que ele não consegue entender. Ou ele demoniza aquilo de que ele tem medo, ele teme. Então ele demoniza para fugir dele. Então não confundamos moralidade com moralismo, com falso moralismo, com hipocrisia, com farisaísmo. Meus irmãos, amigos, um fraterno, afetuoso abraço para todos vocês e um até breve. Breve estaremos novamente com vocês. Um abraço afetuoso em todos vocês e muito obrigado pela atenção.